Bem-vindo à Coreia do Norte, um lugar onde o mundo real é muito mais bizarro do que o imaginado. A vida aqui é um pesadelo interminável, desde julgamentos públicos e campos de detenção até sentenças de prisão por assistir à mídia estrangeira. Um pequeno número de atrocidades escapou do rígido controle da censura, expondo a realidade horripilante ao público, enquanto a maioria permanece enterrada. Venha conosco enquanto exploramos 20 vídeos aterrorizantes que foram contrabandeados das profundezas escuras e secretas da Coreia do Norte. Número 20. Senhora do Tráfego. A cena de abertura apresenta as ruas movimentadas do centro de Pyongyang, que são representadas para dar a impressão de um cenário urbano animado. Uma pessoa se destaca entre a multidão de pessoas usando as calçadas. Uma oficial de controle de tráfego. Sua expressão calma é capturada pela câmera enquanto ela cuidadosamente USA sua bandeira e apito, como se estivesse dirigindo o tráfego e os pedestres. Mas, ao olhar mais de perto, uma realidade desagradável começa a emergir. A policial age de uma maneira que parece quase teatralmente preparada, embora sua função oficial pareça ser a direção do tráfego. Um observador perceptivo nota que ela não tem efeito discernível na estrada movimentada. Os carros continuam com seu desfile inabalável, alheios aos seus movimentos, e os pedestres se movem pelas ruas com indiferença bem ensaiada. Fala-se de shows fabricados e espetáculos falsos por toda a parte, e a especulação cresce. O observador percebe que o que estão testemunhando não é uma exibição autêntica de funcionalidade urbana, mas sim uma fachada meticulosamente construída. Uma farsa projetada para ocultar as condições reais de vida dentro da cidade murada da Coreia do Norte. A liderança é conhecida por ter uma predileção por organizar habilmente muros elaborados para enganar observadores estrangeiros, retratando uma imagem de afluência e ordem onde, na realidade, o caos e a privação frequentemente reinam. A cena mostrada no filme é um poderoso lembrete da extensão a que os governos autoritários vão para manter suas narrativas meticulosamente elaboradas. Número 19. Tour de propaganda. Visitantes são escoltados através de locais cuidadosamente selecionados na narrativa rigidamente controlada de uma excursão pela Coreia do Norte, conduzida por guias designados pelo governo, cujo trabalho é moldar a percepção de seu país remoto. Um vislumbre de uma dessas viagens, conduzida por uma oficial do governo norte-coreano, é fornecido neste vídeo. A líder da excursão nota um visitante estrangeiro se afastando da rota designada, enquanto o grupo perambula pelo intimidante conjunto de tanques militares norte-coreanos. Ela o convida a voltar ao grupo com uma mistura de poder e civilidade, mantendo os limites estabelecidos pela agenda rigorosa do regime. A troca exemplifica a dupla posição do guia turístico como executor e embaixador, com a responsabilidade de proteger os segredos do regime e exibir suas realizações. Ela narra uma versão temperada da história, repleta de revisionismo e propaganda, na qual a Coreia do Norte derrota os Estados Unidos. Ela descreve com confiança como a Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-il, supostamente usou a ameaça de retaliação nuclear para assustar os Estados Unidos e forçá-los a se submeter. De acordo com seu relato, os Estados Unidos cederam e fizeram um raro pedido de desculpas como demonstração de respeito pelo que era visto como a força da Coreia do Norte. No entanto, o aparato midiático da ditadura esconde uma dura realidade sob a fachada de vitória. As declarações da guia são testemunhos da lavagem cerebral generalizada que molda as percepções tanto de estrangeiros quanto de nacionais norte-coreanos. Número 18. Quadrinhos na Coreia do Norte. Mesmo o entretenimento atua como um veículo para a ideologia patrocinada pelo Estado dentro de suas fronteiras estritamente restritas. Quadrinhos tornam-se apenas mais um meio de doutrinar a população e influenciar a mente coletiva em um país onde o acesso à mídia externa é altamente restrito. Em um vídeo secreto filmado por um visitante estrangeiro à Coreia do Norte, a câmera percorre uma banca de jornais comum. Em meio à variedade comum de produtos impressos, há uma pilha de quadrinhos que parecem inofensivos à primeira vista, mas que na verdade estão repletos de propaganda do regime. Quando o visitante cuidadosamente vira as páginas, uma cena colorida com retratos exaltados de Kim Jong-un, visto como um modelo de coragem e moralidade, começa a tomar forma. A
A história é contada com devoção apaixonada, elogiando a liderança da Coreia do Norte e exaltando seus benefícios com um fervor messiânico feroz. O povo da Coreia do Norte é constantemente exposto ao fervor nacionalista e à adoração ao herói através do meio desses quadrinhos, e suas imaginações são mantidas dentro dos limites ideológicos mandatados pelo Estado. Cada painel demonstra o controle pernicioso do regime sobre a imaginação pública, sustentando uma narrativa de lealdade cega e devoção inabalável ao comandante supremo. No entanto, sob as imagens bem escolhidas, há um subtexto de controle que serve como um lembrete sóbrio da extensão a que o governo norte-coreano iria para moldar as mentes de seu povo. Número 17. Laboratório de Computação. Um dos melhores laboratórios de computação da Coreia do Norte está aberto a visitantes, proporcionando uma visão única do cenário tecnológico do país. A cena que surge, porém, é inesperada. O laboratório está assustadoramente vazio e carece da atividade vibrante que se poderia antecipar de uma instalação de sua suposta magnitude. Enquanto o turista olha para as filas vazias de computadores, seu guia norte-coreano é a única outra pessoa na sala, e seu espanto é evidente. É uma visão desconcertante. Como um laboratório que é aclamado como o epítome do progresso tecnológico pode estar tão flagrantemente ocioso? A fachada bem cuidada de progresso erguida pelo governo guarda a chave para a solução. A capacidade de projetar poder e modernidade para o mundo exterior é uma das ferramentas mais eficazes da Coreia do Norte para manter sua superioridade tecnológica. Sob essa fachada, porém, está uma realidade dura. O regime regula estritamente o acesso à tecnologia e coloca a segurança de seu próprio poder acima do bem-estar de seu povo. O laboratório de computação abandonado representa, em pequena escala, a atitude contraditória da Coreia do Norte em relação à tecnologia, exibindo os acessórios do desenvolvimento, enquanto nega suas vantagens às próprias pessoas que afirma ajudar. Número 16. Parque Aquático. O filme mostra os supostos prazeres de um parque aquático norte-coreano, um refúgio de diversão e risos contra o pano de fundo severo do Reino Ermita. Em uma exibição perturbadora de propaganda, as cenas com pessoas se divertindo nas piscinas, aproveitando o sol e se divertindo são evocativas de qualquer parque aquático no mundo. No entanto, sob a superfície do humor, surge uma realidade sóbria que destaca as disparidades gritantes que caracterizam a vida na Coreia do Norte. Para a grande maioria das pessoas, ir a um parque aquático desse tipo ainda é um luxo inalcançável, disponível apenas para os ricos e bem relacionados. O contraste entre as águas cristalinas do parque e a realidade dura que muitos norte-coreanos devem enfrentar. Uma realidade na qual ter acesso à água potável limpa é um privilégio em si, é ainda mais desconcertante. A visão da propaganda mostrando nados descontraídos e delícias aquáticas não apenas parece fora de tom, mas cruel em uma nação onde o básico frequentemente falta. O filme é um lembrete afiado da indiferença cruel do regime ao sofrimento de seu próprio povo, um regime mais focado em apresentar uma imagem de riqueza e felicidade do que em atender às necessidades urgentes de sua população. Número 15. Confissão de um espião. Uma série aterrorizante de eventos envolve Kim Dong-chul, um cidadão americano pego em um labirinto de acusações de espionagem norte-coreana. Nas imagens, ele é visto participando de uma coletiva de imprensa na Coreia do Norte e é acusado de espionagem, uma acusação que ele aceita criticamente. Falando aos meios de comunicação reunidos, Kim Dong-chul admite ter tentado roubar documentos secretos relativos ao programa nuclear da Coreia do Norte, e sua voz treme de paixão ao tentar divulgar essa informação crítica. Ele reconhece trabalhar em conluio com a Coreia do Sul, uma quebra de confiança que o colocou na mira dos oficiais norte-coreanos. Enquanto Kim Dong-chul fala à sua família e expressa seu profundo arrependimento pela desgraça que suas ações causaram, lágrimas rolam por seu rosto em um ato de vulnerabilidade de partir o coração. Se ele for libertado, promete lançar uma campanha para promover as qualidades da Coreia do Norte. Mas sob as lágrimas e o remorso, há uma realidade mais profunda escondida pelo peso da força e da dificuldade. Há uma suspeita generalizada de que a confissão de Kim Dong-chul foi forçada para promover os objetivos de propaganda do regime norte-coreano. De fato, o desfecho trágico da vida de Kim Dong-chul
serve como um lembrete sóbrio das dificuldades enfrentadas por qualquer pessoa que se atreva a violar as linhas vermelhas estabelecidas pela ditadura. Ele é um peão em um jogo geopolítico de alto risco, definhando nas profundezas da criatividade norte-coreana após ser preso e condenado a uma sentença de 10 anos de trabalhos forçados. Número 14. Contrabando de alimentos. A dura realidade da Coreia do Norte é de sofrimento generalizado e fome, apesar da propaganda governamental que apresenta uma imagem de abundância e prosperidade. A maioria dos norte-coreanos luta para atender às suas necessidades básicas, com a escassez de alimentos representando uma ameaça constante à existência, apesar das alegações do regime de autossuficiência. Este filme documenta as ações clandestinas de pessoas comuns para aliviar a dor de seus concidadãos em uma demonstração comovente de fortaleza. No cenário da fronteira chinesa, pessoas fazem viagens arriscadas para contrabandear alimentos através da fronteira, a fim de proporcionar um salva-vidas aos necessitados. A gravidade da questão é destacada quando a câmera segue as ações clandestinas. As pessoas atravessam o terreno perigoso com determinação e furtividade, mantendo seus movimentos ocultos para evitar serem notadas pelas patrulhas de fronteira. Sacos cheios de necessidades são contrabandeados para a Coreia do Norte a cada travessia clandestina. Um monumento silencioso ao quanto as pessoas estão dispostas a arriscar para garantir a sobrevivência daqueles que amam. Mas apesar dos perigos de serem descobertos e enfrentarem punição, os contrabandistas não são dissuadidos por sua compaixão comum e camaradagem. O contrabando de alimentos é um ato de rebelião contra um regime que fechou os olhos para a miséria de seu povo, não apenas uma questão de sobrevivência na Coreia do Norte. Sem apoio oficial, as pessoas comuns emergem como os heróis desconhecidos de seu país, arriscando suas vidas para apoiar suas comunidades durante tempos difíceis. Número 13. Hotel vazio. Um hotel no centro da cidade principal da Coreia do Norte, Pyongyang, serve como um lembrete gritante do isolamento misterioso da nação. Os corredores desolados deste impressionante edifício são testemunhas da desolação inquietante que permeia o setor hoteleiro do país em um vídeo que foi filmado por um turista. Quando o turista alcança os níveis superiores do hotel, a excitação dá lugar à confusão. Em vez de uma enxurrada de atividade, o que deveria ser um casco vazio de uma era passada aparece. Os corredores estão vazios e silenciosos, com a luz baixa o suficiente para criar sombras longas. O viajante se move através de um labirinto de vazio, o único som que marca a devastação sendo o eco tênue de seus próprios passos. Um hotel preso no tempo, sua opulência agora um lembrete ameaçador, o único da natureza som que marca a devastação da sociedade norte-coreana, cria uma cena bizarra. Sentindo sua inquietação aumentar, o viajante reflete em voz alta sobre quão bizarro o único som que marca a devastação, sua voz ecoando sozinha na vasta extensão. Cada quarto vazio e cada corredor deserto revela algo sobre as contradições que caracterizam a Coreia do Norte, um país que se orgulha de suas maravilhas arquitetônicas, mas encontra dificuldades para povoar os espaços que produz. E através de um labirinto diante do viajante enquanto ele desce de volta ao nível do solo é semelhante, com uma ampla extensão de níveis vazios em comparação com as fachadas luxuosas que adornam as publicações de propaganda norte-coreanas. É um site perturbador. Número 12. Aeroporto norte-coreano. Através de um labirinto, a visão de um terminal de aeroporto vazio serve como um lembrete gritante do isolamento da Coreia do Norte dentro de suas fronteiras seladas. A vasta extensão deserta do terminal do aeroporto neste vídeo, filmado por um viajante passando por um aeroporto norte-coreano, cria um ambiente inquietante ao carecer da agitação típica dos aeroportos. Há uma notável ausência de pessoas enquanto a câmera se move através das áreas de espera desertas, corredores vazios, sendo balcões de check-in vazios. Há apenas uma calma estranha que permeia o ar, em vez de massas de pessoas se apressando através de verificações de segurança ou filas de pessoas impacientes esperando por seus voos. Por um aeroporto talvez surpreendido pelo vazio bizarro do cenário, o viajante comenta sobre quão incomuns são as circunstâncias. Passando por um aeroporto norte-coreano está deserto, um sinal do isolamento da nação do mundo exterior. Sendo o eco em um mundo onde os terminais de aeroporto geralmente são centros movimentados de atividade, é impossível não pensar nas poucas pessoas que percorrem esses corredores desolados.
São turistas estrangeiros cautelosos fazendo seu caminho para o misterioso coração do reino ermita? Ou são diplomatas retornando de missões estrangeiras, ou elites privilegiadas que receberam permissão rara para viajar ao exterior? Há, no entanto, um senso de inquietação em meio ao vazio, ou elites privilegiadas que receberam permissão rara para viajar. A liderança norte-coreana exerce sobre os movimentos de seus habitantes e o fluxo de informações, ou elites privilegiadas que receberam permissão rara para viajar dentro do domínio do turismo norte-coreano, onde a imagem pública é meticulosamente manipulada privilegiadas que receberam permissão rara para viajar. Até o espetáculo banal de uma concessionária de carros é transformado em uma plataforma para produções ou elites privilegiadas que receberam permissão. Convidados do exterior são recebidos em um showroom de automóveis norte-coreano e recebem uma visão única dos bastidores. Ou elites privilegiadas a ideia que receberam permissão. Refutar a propaganda do mundo exterior de que a Coreia do Norte está presa na idade da pedra da tecnologia. Equipados com câmeras e uma dose saudável de ceticismo, os visitantes examinam a cena à sua frente, procurando elementos genuínos dentro da performance habilmente encenada. Os visitantes tentam interagir com consumidores em potencial, enquanto a câmera se move através das fileiras de carros brilhantes, mas são recebidos com evasão e relutância. A súbita partida desses supostos compradores e sua falta de vontade de interagir com os outros levantam dúvidas sobre sua sinceridade. Um observador perspicaz capta as contradições escondidas sob a fachada de rotina. Antes da chegada dos convidados, a concessionária estava vazia e seus supostos clientes estavam sentados ociosamente. Mas quando estranhos de repente aparecem, a situação ganha vida, quase como artistas lendo de um conjunto cuidadosamente planejado. Número 10. Como os americanos vivem. Há um submundo secreto de pobreza e desespero em Pyongyang, uma metrópole brilhante onde a ditadura norte-coreana mantém uma fachada de grandeza e sucesso. Os sem-teto ocultos são indivíduos que vivem na periferia da cidade, longe dos centros de influência e poder. Este filme fornece um olhar deprimente sobre sua existência. Uma mulher sem teto e seu filho são vistos sendo seguidos pela câmera enquanto fazem seu caminho trôpego de volta ao seu refúgio improvisado. Um prédio dilapidado que oferece pouco conforto diante da dura realidade de sua situação. Seus corpos magros são um monumento à luta diária pela sobrevivência, enquanto a fome rói suas entranhas. Sua narrativa demonstra perseverança diante da adversidade, enquanto descrevem suas excursões noturnas à cidade para buscar restos de comida. Viver sob ameaça contínua de captura ou pior é perigoso, e aqueles que se atrevem a desobedecer às restrições do regime enfrentam um futuro sombrio. No entanto, apesar de tudo o que passam, são cercados por um sentido tangível de terror. Eles não ousam entrar na cidade durante o dia por medo de serem notados pelas autoridades e serem sentenciados à morte ou prisão. Número 9. Exército norte-coreano. Soldados norte-coreanos são vistos se envolvendo em exercícios estranhos e violentos para a câmera, em uma exibição aterrorizante de força e controle, projetada para destacar sua lealdade inabalável à ditadura de Kim Jong-un. Uma sequência de cenas perturbadoras, cada uma mais bizarra que a anterior, é capturada pela câmera. Os soldados sofrem golpes e impactos inimagináveis em seus corpos, enquanto são diligentemente observados por seu comandante. Seus estômagos são atingidos com grandes pedras, o impacto das quais deixa claro o quão rigoroso foi seu treinamento. Eles suportam o sofrimento com estoicismo inabalável, priorizando a lealdade ao regime em detrimento de seu próprio bem-estar. Os soldados provam seu valor quebrando vidros com seus corpos e partindo tijolos apenas com as mãos nuas, em uma impressionante demonstração de força e resiliência. Número 8. Trabalho infantil. Uma organização de direitos humanos expôs a verdade aterrorizante do trabalho infantil na Coreia do Norte em 2016, com o lançamento de um vídeo que chocou pessoas em todo o mundo. Uma cena aterrorizante de uma gangue de crianças norte-coreanas trabalhando em uma ferrovia, enquanto são observadas de perto por seus captores, é mostrada no filme clandestino. Essas crianças são apenas ferramentas no sistema cruel de Kim Jong-un. Elas têm que trabalhar duro consertando trilhos de trem e movendo grandes pedras sob o calor intenso. Seus corpos adolescentes são levados ao limite da exaustão,
trabalhando 10 horas sem uma pausa de suas tarefas exigentes. Elas trabalham incansavelmente, mas estão destinadas a uma vida de exploração e servidão, e não recebem pagamento por seu trabalho. O vídeo, que foi gravado por uma câmera clandestina, fornece uma visão da vida desses trabalhadores infantis de 8 a 9 anos. Eles estão subnutridos e perderam toda a sensação de juventude, suportando suas correntes de maneira estoica. Sua inocência é tirada pela brutalidade de seus captores. Crianças de apenas 11 anos são mostradas sendo forçadas ao trabalho escravo no luxuoso resort de esqui de Kim Jong-un em outro vídeo perturbador. Seus corpos pequenos tremem de exaustão enquanto cavam neve por horas a fio em temperaturas abaixo de zero. Elas trabalham sob o olhar vigilante de guardas armados, suas esperanças de liberdade esmagadas sob o calcanhar da opressão. Número 7. Sem teto. Neste filme, o cenário metropolitano da capital da Coreia do Norte é destacado, juntamente com as lutas de uma família sem teto. A imagem aterrorizante de uma mãe faminta e seu filho é capturada pela câmera. Seus corpos magros servem como um lembrete da dura realidade de viver nas ruas. Sua cabana modesta, que fornece apenas proteção mínima contra o clima, serve como uma metáfora pungente para sua situação. Eles descrevem com suas próprias palavras a luta diária para sobreviver, saindo à noite para procurar restos de comida. No entanto, o perigo está sempre presente, obrigando-os a se esconder durante o dia para evitar a fúria das autoridades. Eles estão obviamente com medo, sabendo que um erro pode resultar em prisão, detenção ou pior. Os sem-teto estão entre as pessoas mais vulneráveis em um sistema onde os direitos humanos são frequentemente abusados e a oposição é severamente punida. Seu sofrimento é mantido fora da vista do público. Isso fornece um lembrete sóbrio das disparidades gritantes que caracterizam a vida na Coreia do Norte, enquanto a câmera varre a paisagem urbana, contrastando os arranha-céus brilhantes com os arredores sujos dos sem-teto. Há uma verdade mais sombria escondida sob a fachada de riqueza, uma que requer a atenção e ação da comunidade mundial. Número 6. Luta no trem norte-coreano. Havia caos na plataforma quando o assistente norte-coreano, surpreso com a súbita virada dos eventos, tentava descobrir o que fazer. Ele olhou cautelosamente para a direita e depois para a esquerda, tentando descobrir onde a rampa deveria ir agora que o trem havia perdido seu alvo. Após um breve período de incerteza, o trem começou a retroceder lentamente para alinhar-se com o tapete vermelho que o esperava. O alinhamento perfeito foi alcançado com uma precisão excruciante, preparando o cenário para a chegada dramática de Kim Jong-un. Com todos esperando ansiosamente, a rampa foi abaixada e a porta se abriu para revelar Kim Jong-un, elegante em um sobretudo preto e um chapéu fedora inteligente. Mesmo que a falha logística tenha causado um breve atraso, sua chegada marcou o início de uma importante ocasião diplomática. O incidente foi o foco de comentários sarcásticos e humorísticos depois de ser documentado pela câmera e amplamente divulgado nas redes sociais. Após o incidente, usuários do Twitter saltaram, incorporando humor e crítica em suas postagens. Agora é a hora da escolha de nossos assinantes. Chegou a hora do tópico curioso: campo de prisão política. Um dos exemplos mais horríveis da Coreia do Norte é a existência e operação dos campos de prisioneiros políticos, frequentemente chamados de Kwanliso. Esses campos são conhecidos por suas condições severas, abuso sistemático e brutalidade extrema em relação aos presos. O testemunho de desertores, imagens de satélite e relatórios de organizações de direitos humanos lançaram luz sobre as atrocidades cometidas nesses campos. Os prisioneiros, incluindo homens, mulheres e crianças, são submetidos a trabalhos forçados, fome, tortura e execuções. Um aspecto particularmente arrepiante desses campos é o conceito de punição de 3 gerações, onde famílias inteiras são encarceradas pelos crimes percebidos de um membro. Isso significa que não apenas o suposto infrator, mas também seus pais, filhos e até netos podem ser enviados aos campos, independentemente de sua inocência. Relatos de sobreviventes detalham condições horríveis, incluindo quartos de vida superlotados e insalubres, alimentação e cuidados médicos inadequados e abuso generalizado por parte dos guardas. Métodos de tortura supostamente usados nesses campos incluem espancamentos, violência sexual,
abortos forçados e até experimentos químicos e biológicos. Quem sabe o que mais acontece por trás das cortinas do segredo? Número 5. Fuga de carro. Houve uma fuga ousada da Coreia do Norte em 13 de novembro de 2017, que se tornou viral e desafiou as probabilidades. Ele pegou a estrada em busca de liberdade, indo diretamente para a linha de demarcação militar que separa a Península Coreana em norte e sul. Seu carro fez uma curva inacreditável quando bateu perto da linha de demarcação, perdendo uma roda na confusão. Não sendo um de desistir, Oh saiu do carro e correu através do abismo precário em meio a uma chuva de tiros de soldados norte-coreanos a curta distância. Ele milagrosamente conseguiu alcançar a segurança do lado sul-coreano, desmoronando sob um muro baixo que proporcionava proteção a poucos metros da linha de demarcação militar. Ele tinha chegado tão longe, uma jornada perigosa e imprevisível, que o havia levado perto da liberdade. Oh foi rapidamente evacuado para a segurança por uma aeronave da 2ª Brigada de Aviação de Combate do Exército dos Estados Unidos, após ser resgatado pelas forças sul-coreanas, e foi levado para o hospital da Universidade Ajou, em Suwon. Número 4. Estudante americano chora. A terrível história do estudante americano Otto Warmbier serve como um lembrete sóbrio dos perigos de viajar para o exterior, especialmente em ambientes políticos instáveis como a Coreia do Norte. Otto partiu em uma jornada perigosa para o país isolado em 2015 em busca de exploração e absorção cultural. Ele não tinha ideia de que sua jornada terminaria tragicamente. A decisão de Otto, na véspera de Ano Novo, de entrar na área da equipe de seu hotel, supostamente em busca de uma lembrança, acabaria determinando seu destino. Ele foi supostamente visto removendo um cartaz de propaganda de um filme de segurança, um movimento que teria consequências desastrosas. Poucos dias depois, Otto foi abordado por guardas e levado sob custódia imediata enquanto estava prestes a deixar o aeroporto norte-coreano. O que se seguiu foi uma conferência de imprensa surreal, onde Otto foi forçado a confessar seus supostos delitos e fazer um apelo com risco de vida, semelhante a uma experiência kafkiana. Otto, que havia sido condenado a uma sentença de 15 anos de trabalhos forçados, passou 1 ano e meio em uma prisão norte-coreana, tornando-se cada vez menos esperançoso de que um dia seria libertado. A eventual libertação de Otto foi resultado de intervenção diplomática pela administração dos Estados Unidos, proporcionando uma luz de esperança em uma história por outro lado sombria. No entanto, a catástrofe atingiu com brutal rapidez. A saúde de Otto rapidamente declinou após seu retorno aos Estados Unidos, e ele faleceu em um hospital poucos dias depois. Número 3. Prisioneiro pego. Ju Jang, um norte-coreano, faz uma fuga arriscada de uma prisão chinesa em uma tentativa audaciosa de conquistar sua libertação. O vídeo mostra sua incrível ascensão pelas paredes do complexo prisional. Sua determinação é evidente enquanto ele atravessa alturas precárias e evita os olhos vigilantes de seus captores. Em sua última tentativa desesperada de fuga, Ju Jang escala a barreira com uma destreza surpreendente e desaparece na noite. Ele evita a captura por 41 dias aterrorizantes, com cada ação demonstrando sua determinação infalível de escapar das garras da perseguição. A polícia encontra manchas de sangue dentro de uma casa à beira do lago, um lembrete perturbador dos perigos no caminho de Ju Jang, o que aumenta a tensão. No entanto, ele não deixa que as desvantagens o impeçam de perseguir seu único objetivo: escapar da tragédia que o espera em casa. Mas, dado que Ju Jang estava plenamente ciente das repercussões de seus atos, por que ele arriscaria tudo na esperança de alcançar a liberdade? A realidade brutal da justiça norte-coreana, onde a evasão é enfrentada com a pena de morte, guarda a chave para a solução. Ju Jang sabe que seu tempo na China é limitado, pois restam apenas 2 anos de sua sentença. Ele está desesperado para evitar a morte a todo custo, pois ser deportado para a Coreia do Norte seria sua sentença definitiva. Número 2. Anúncio estranho. A televisão estatal na Coreia do Norte declarou solenemente que o líder supremo do regime, Kim Jong-il, havia falecido. A gravidade da situação superou o comportamento normalmente austero da âncora de TV, como evidenciado por sua reação chorosa, que destacou o impacto tremendo da perda. A voz da âncora de TV vacilava com emoção, enquanto ela fazia o anúncio sombrio do falecimento de Kim Jong-il, lutando para manter a calma.
Seus soluços revelaram um vislumbre profundo da angústia nacional que seguiu a morte do líder, falando volumes sobre o impacto. A dinastia Kim é tratada com tal devoção na propaganda norte-coreana que beira a deificação. Desde cedo, os cidadãos são ensinados a ver seus líderes como seres quase divinos, com cada palavra e ato sendo sagrados. O compromisso das pessoas com seus líderes é inabalável, mesmo diante das realidades brutais de viver sob o punho de ferro do regime. A morte de Kim Jong-il significou para muitos norte-coreanos não apenas a perda de um líder, mas também o colapso de um pilar ideológico que sustentava todo o seu modo de pensar. Havia uma sensação de inquietação e medo no espaço criado por sua morte, o que evidenciava o poderoso controle que a classe dominante exercia sobre as emoções públicas. A transmissão forneceu uma visão do coletivo mental de um país constrangido pelo medo e pela reverência por seus líderes durante o período de luto nacional. Número 1. Campo de trabalho. O vídeo aterrorizante expõe a verdade feia dos campos de trabalho norte-coreanos, um lugar de crueldade implacável e opressão da dignidade humana. Os prisioneiros são forçados a realizar trabalhos extenuantes nas vastas expansões dos campos. Eles devem caminhar cansativamente por paisagens desoladas ou cultivar campos áridos, enquanto carregam grandes pedras em suas cabeças. As imagens gravadas fornecem uma visão das condições terríveis suportadas pelos indivíduos encarcerados nos campos. Tanto homens quanto mulheres são observados trabalhando arduamente em tarefas exigentes, enquanto guardas armados os vigiam de perto, controlando e monitorando brutalmente cada movimento que fazem. Com o constante medo de violência, escapar é apenas um sonho distante e uma esperança desesperada. Um guarda brandindo uma pistola contra o cinegrafista é capturado em filme em uma cena especialmente perturbadora, servindo como um lembrete sóbrio dos riscos envolvidos em fornecer relatos em primeira mão das atrocidades que ocorreram nos campos de trabalho. O cinegrafista desvia do destino fatal que recai sobre tantos que tentam desafiar o punho de ferro do regime com uma velocidade impressionante. A plena extensão do sofrimento dos prisioneiros é evidenciada de maneira cruel enquanto o vídeo chega ao fim. Não há escapatória do ciclo interminável de exploração e tortura para aqueles aprisionados dentro dos campos de trabalho. Se você gostou de saber sobre essas curiosidades da Coreia do Norte, então conta pra gente nos comentários. Deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Cuidem-se, pessoal!